Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa semana com a disciplina de língua portuguesa, lá na página 42, onde nós iniciamos com uma atividade sobre um cartoon. Mas, professora, o que é um cartoon? Cartoon é um gênero jornalístico, ou como alguns autores dizem, é um desenho humorístico de caráter extremamente crítico que retrata o dia a dia da sociedade, certo? Então, de acordo com esse conceito, nós vamos ler o cartoon da página 42 para depois responder algumas questões. Então, você vai lá para a página 42 e vamos fazer uma leitura. Olha só, o cartoon mostra o seguinte, mostra dois ETs, não é? E aqui está mostrando o mundo, a Terra. Vamos procurar outro planeta, este já era. Então, logo de início nós já mostramos aí um caráter extremamente crítico. Mas o cartoon está criticando exatamente o quê? É isso que nós vamos analisar, certo? Então, nós vamos para a página 43, onde nós temos a interpretação escrita. A cena do cartoon retrata um acontecimento fictício do planeta Terra, ou seja, é um acontecimento que não é verdade, foi algo inventado para que a gente entenda sobre o cartoon, certo? Letra A. O que são os personagens ilustrados nessa cena? São os extraterrestres, os conhecidos como os ETs, não é? Então coloque aí. Letra B. Como está o planeta que eles observam? Está totalmente devastado, totalmente destruído. E aí você pode colocar outras características que você observa no desenho. Letra C. Como os personagens se sentiram ao se depararem com a situação do nosso planeta? Assinale com um X. Será que eles se depararam satisfatoriamente, ou seja, satisfeitos, decepcionados ou confiantes? Logo de cara, eles chegaram aqui e viram que estava tudo devastado. Então, eles estavam decepcionados, tanto que eles queriam procurar outro planeta, né? Questão de número 2. Em sua opinião, o que os personagens do cartoon vieram fazer no planeta Terra? Eles vieram procurar alguma forma de vida, né? Alguma forma de vida, de natureza, de elementos vivos. No entanto, quando eles chegaram, tudo estava morto, destruído. Vamos para a questão de número 3. Na questão de número 3, temos a seguinte pergunta. Que cor foi utilizada para colorir o rio e o céu no cartoon? Foi cinza, marrom ou verde? Aí você volta lá no cartoon e vai observar que a cor foi a cor cinza. Então você vai marcar um X na cor cinza. Letra A. O que essa cor revela sobre o céu e o rio retratados? Ele está retratando o que? A poluição, que o rio está poluído, que ele está sujo, que ele está sem vida. Letra B. De que cor deveriam ser o céu e o rio? Naturalmente deveria ser, o rio deveria ser azul ou verde, o céu deveria ser azul, o rio deveria ser transparente. Então coloque algumas características que você acha que deveriam estar presentes no cartoon, antes dos ETs vir e estar totalmente destruído. Vamos passar agora para a página 44. Na página 44, nós temos a questão de número 4. Vamos ler. Observe a fala de um dos personagens do cartoon. Vamos procurar outro planeta. Este já era. Leia as opções abaixo e assinale com um X a alternativa que poderia substituir a frase este já era, sem alterar o sentido. Primeiro, este não tem mais salvação. Segundo, este não tem mais extraterrestres. E terceiro, este tem uma natureza sensacional. Qual que você acha que nós colocaríamos? Certamente nós marcaríamos a letra A, o primeiro quadradinho. Este não tem mais salvação, ou seja, esse já era. Questão de número 5. O cartoon lido é constituído de 3 quadradinhos. Primeiro, somente de linguagem não verbal, ou seja, de imagens? Não, né? Porque tem textos. Segundo quadradinho, somente de linguagem verbal, ou seja, somente texto escrito? Não, porque também tem as imagens. E terceiro quadradinho, de linguagem verbal e não verbal,
ou seja, de imagens e texto escrito. Isso, então você vai marcar um X no terceiro quadradinho. Questão de número 6. Onde foi publicado o cárton que você leu? Como é que eu vou achar? Logo embaixo do cárton você vai ver um texto pequenininho, onde está a fonte de onde foi publicado isso. E aqui está escrito que foi disponível em www.arionaurocartons.com.br, ou seja, ele foi publicado em um site, não é? Então você pode colocar isso, que ele foi publicado em um site da internet. Questão de número 7. De que forma é provocado o humor nesse cárton? Ou seja, da onde vem a crítica, o humor que está relacionado com o que foi abordado no cárton? O que você pode colocar? A presença dos extraterrestres na Terra. É essa parte que dá o sentido humorístico no nosso cárton, né? Porque eles precisam procurar outro planeta sem ser o deles, né? Pois o nosso, que eles vieram aqui, já não tinha mais salvação. Tanto que eles falam, esse já era. Então você coloca isso, a presença dos extraterrestres. Na página 45 nós temos um novo assunto, que é palavras terminadas em isar, com Z e com S. É um assunto muito fácil de se entender. Tanto que quando você descobrir o conceito, você vai falar, nossa professora, por que a senhora não explicou isso antes? Então, vamos entender. Olha só, a terminação isar, todas as palavras, se a palavra é primitiva, levar um S, todas as palavras que foram derivadas dela também levarão um S. Agora, se a palavra primitiva, ou seja, a palavra original, ela não tiver S, as palavras que serão derivadas dela vão ser com a letra Z. Então, vamos analisar alguns exemplos. Por exemplo, a palavra pesquisa. A palavra pesquisa se escreve com S. Logo, o seu derivado, por exemplo, pesquisar, será com S também. Agora, a palavra suave. A palavra suave não contém S no final dela. Então, ela não vai terminar com S também. Suave é a palavra primitiva. E a sua palavra derivada é suavizar. Só que suavizar não será com S, será com Z. Vamos analisar outros exemplos. No exemplo que você está vendo agora, você tem uma coluna com a palavra primitiva e outra coluna com o verbo derivado. As palavras primitivas todas não têm S em sua escrita. Logo, o verbo derivado será com Z. Exemplo, atual, atualizar. Canal, canalizar. Eterno, eternizar. Fértil, fertilizar. Símbolo, simbolizar. Útil, utilizar. Todos com a letra Z. A próxima coluna mostra palavras que contêm S em sua escrita. Logo, o verbo derivado será com S também. Exemplo, análise, analisar. Improviso, improvisar. Liso, alisar. Pesquisa, pesquisar. Revisão, revisar. Se contém S na palavra primitiva, o verbo derivado também será escrito com S. Agora que nós já conhecemos mais exemplos, já sabemos o conceito de quando utilizar S e Z, vamos para a página 45. Na página 45 nós temos algumas palavras como revisão, revisar, útil e utilizar. Letra A. Preencha o quadro a seguir com as palavras acima. Palavras primitivas. Primeiro, palavra primitiva, revisão e útil. Qual é a palavra derivada? Qual é a palavra derivada de revisão? Revisar. Qual é a palavra derivada de útil? Utilizar. Ok? Então, vamos agora para a letra B. Assinale a classificação das palavras revisar e utilizar. A palavra revisar e utilizar são substantivos, são verbos ou são adjetivos? São
Verbos, porque você consegue conjugar, por exemplo, revisar, eu reviso, tu revisas e assim por diante. Utilizar, eu utilizo, tu utilizas, ele utiliza, consegue conjugar. Então, isso é verbo. Letra C. Pronuncie as palavras revisar e utilizar e indique a semelhança entre elas. Revisar, utilizar. As terminações das duas têm a mesma pronúncia, né? Tem o mesmo som. Então, é isso que você vai colocar. A semelhança é isso, a mesma pronúncia. Revisar, reutilizar. Letra D. Na escrita, qual é a diferença entre as terminações das palavras revisar e utilizar? Por exemplo, a terminação revisar é com S, né? E utilizar é com Z, certo? Tem escritas diferentes, mas o som parecido, o som semelhante. Agora que nós já vimos o conceito, nós vamos passar para a página 46. A página 46 e 47 você vai fazer em casa, como um dever, certo? Nós temos a questão de número 1 na página 46. Leia as palavras a seguir e escreva o verbo derivado de cada uma delas. Veja o exemplo. Total, totalizar. Repare que total não tem S. Então, o seu derivado será com Z. Letra A, liso. Letra B, canal. Letra C, tranquilo. Letra D, final. Letra E, fértil. E letra F, improviso. Você vai reparar qual dessas palavras tem S, logo o seu derivado será também com S. Se não tem S, vai ser com Z. Questão de número 2. Localize no diagrama os verbos derivados das palavras abaixo. Você tem a palavra atual, você tem a palavra visual, você tem a palavra concreto e a palavra análise. Quais são os derivados deles? Atual, atualizar. Visual, visualizar. Concreto, concretizar. Análise, analisar. Então, você vai procurar esses derivados dentro do diagrama. Página 47. Na página 47, você tem a questão de número 3. Ligue as palavras a seguir às terminações que devem ser empregadas para formar os verbos derivados. Que palavras são essas? Economia, indústria, aviso, cicatriz, fiscal, alfabeto e piso. Você vai ligar de acordo com essa palavra se ela vai terminar com isar com Z ou isar com S, ou seja, são os seus derivados. Por exemplo, economia. Economia não tem S na sua escrita, na sua palavra primitiva. Então, o seu derivado vai ser com Z, não é? Economia, economizar. Então, você vai ligar para o isar com Z. Essa análise você vai fazer com todas as palavrinhas que existem aí na questão de número 3, tá? Agora, vamos para a letra A. Escreva os verbos derivados das palavras acima. Ou seja, as palavras que você formar. Você tem economia, economizar, como eu disse. Indústria vai ficar como industrializar. E essa análise você vai fazer nas demais letras, certo? E por fim, a letra B. O que você vai fazer na letra B? Você vai criar palavras que você descobriu na atividade anterior. Ou seja, criar frases no caso. Letra A. Na letra A, você descobriu a palavra economizar. E aí você vai escrever uma frase que tenha a palavra economizar. E aí, assim você vai criar outras frases das palavras que você descobriu no item A, ok? Agora nós vamos passar lá para a página 52, onde nós temos um novo capítulo, capítulo 12, chamado Histórias de Fadas às Avessas. O principal assunto do capítulo 12 trata sobre os textos teatrais, ou pode ser chamado também de texto dramático. O que são esses textos? Eles são aqueles textos que são produzidos para serem encenados, certo? Eles podem ser escritos tanto em prosa quanto em poesia. Então, você vai lá na página 54, onde tem um texto, certo? Que fala sobre um encontro bem diferente entre um príncipe e uma princesa. E aí a gente vai ler junto para que a gente consiga responder à atividade da página 58, 59 e 60, que é apenas um texto interpretativo sobre o texto teatral. Então, vamos ler. Cena 3. Entra a princesa. Princesa, minha querida,
Você viu aquela tiara que usei no casamento da Rapunzel? Não me lembro onde. Vê um príncipe e espanta-se. Mas quem é você? O que faz aqui? Reparem que nessa cena existem umas partes, entre parênteses, que eles querem destacar alguma ação da cena. Nesse tipo de texto teatral não existe narrador, sim essas pequenas observações. Aí a camareira fala, debochada e contendo riso. Ele é um príncipe, a Alteza veio te acordar. Ri, hahaha. Confusa, me acordar? Por acaso ainda estou dormindo? A camareira fala. Foi o que falei, mas ele... Interrompendo. Permita-me, minha dama, sou o príncipe e vim de muito, muito longe para acordá-la com um beijo de amor verdadeiro, conforme conta a lenda, que um dia eu subiria na mais alta torre e encontraria a princesa mais bela adormecida por uma maldição de 100 anos. Cavalguei por 1000 colinas, naveguei por 1000 riachos, viajei por 1000 léguas e até esta torre. Reparem que eu disse que é um texto que serve para ser encenado, ele é produzido para ser encenado. Então, nas cenas existem algumas ações que os próprios atores vão ter que fazer. Por exemplo, na primeira cena diz que a princesa estava confusa, então você vai ter que mostrar uma cena que você está um pouco confusa. Por exemplo, o príncipe está entre parênteses, interrompendo, então na sua fala você já vai interromper a camareira. Então você vai observar muitas dessas características em todas as cenas do texto teatral. Então, a partir de agora, convide o papai, a mamãe para ler junto com vocês. O que você vai fazer? Ah, mamãe, a senhora vai ser a princesa, eu vou ser a camareira e o papai vai ser o príncipe. Cada um vai ter a sua fala. Então, vocês vão ler em conjunto esta cena e vocês vão ter que fazer essas cenas. Se entre parênteses tiver espanto, façam espanto. Se estiver confusa, façam confusa. Então, vamos tentar encenar essa cena entre a própria família, já que não podemos estar em aglomeração. Então, vocês têm que ler agora em família essa cena 3. Principalmente os 3 personagens agora. Princesa, príncipe e camareira, ok? Então, depois de vocês lerem esta cena, vocês vão para a página 58, 59 e 60, onde vocês irão responder as atividades sobre a cena que vocês leram e interpretaram, a cena que vocês encenaram para vocês mesmos, certo? Então, com essa leitura sobre a cena que nós acabamos de ver sobre uma história diferente entre o príncipe e uma princesa, depois de responder todas as atividades que nós passamos hoje de língua portuguesa, nós encerramos a nossa aula, mas vocês não podem deixar de fazer nenhuma atividade, certo? Nós estamos quase acabando o nosso 4º trimestre, por isso nós temos que acelerar para atualizar todas as nossas atividades. Então, bons estudos e tchau, tchau!